Posição entre ponto e reta no plano. Eu tenho aqui uma reta T, cuja equação é x menos y menos 4 igual a zero. E vou construí-la, vou representá-la no sistema cartesiano. Para isso, basta que eu tenha dois pontinhos pertencentes a ela. Para obter um ponto pertencente a uma reta, nós sabemos que basta atribuir um valor ao x e obter o y correspondente. Ou então você atribui um valor ao y e obtém o x correspondente. Eu vou atribuir zero ao y. Notem que se eu colocar zero aqui no lugar do y, vai sobrar x menos 4 igual a zero. X menos 4 igual a zero implica em x igual a 4. Então, se o y for zero, o x é 4. Agora eu coloco zero no x. Notem que se eu colocar zero aqui no lugar do x, ficaremos com menos y menos 4 igual a zero. Isolando o y igual a menos 4. Esses são os dois pontinhos pertencentes à nossa reta. 0 menos 4, 4 e 0. Tá bom? Então, vou construir a reta em questão. Essa é a nossa reta T. Ela intersecta o eixo x no ponto de coordenadas 4 e 0 e o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 4. É importante que vocês notem que essa reta, como qualquer outra, divide o plano em dois semiplanos. Você tem um semiplano lá e um semiplano cá. Eu tenho três conjuntos de pontos. Eu tenho os pontos que estão nesse semiplano, eu tenho os pontos que estão no outro semiplano e tenho os pontos que estão na reta T. Os pontos que estão na reta T são tais que as coordenadas, quando colocadas na sentença, tornam a sentença verdadeira. Ou seja, se eu considerar as coordenadas de um certo ponto pertencente à reta T e colocá-las aqui, na sentença que define a reta, o resultado vai ser zero. Agora, e os outros dois semiplanos? Nós sempre dizemos que um dos dois semiplanos é o positivo e o outro é o negativo. Um desses dois semiplanos leva sinal positivo, o outro leva sinal negativo. Por que um semiplano em relação à reta leva um sinal positivo? Um semiplano em relação a essa reta leva um sinal positivo porque todos os pontos que lá estão fazem com que essa sentença resulte em um número positivo. Já os pontos que estão no outro semiplano possuem coordenadas que, quando substituídas aqui, tornam essa sentença um número negativo. Vamos fazer um testezinho. Vamos considerar, por exemplo, o ponto de coordenadas 4 e 1. Ponto de coordenadas 4 e 1. Tá? Vamos substituir as coordenadas do ponto na sentença que define a reta. Então, vamos lá. Eu vou colocar 4 no lugar do x, tá? E 1 no lugar do y. Ponto de coordenadas 4 e 1. Então, na equação, eu coloco 4 no lugar do x e 1 no lugar do y. Note que 4 no lugar do x e 1 no lugar do y resultará em menos 1, que é um número negativo. Então, eu já posso de cara afirmar que esse semiplano é um negativo, porque qualquer ponto desse semiplano tem coordenadas que, quando colocadas na sentença, resultarão em número negativo. Podemos até considerar outro ponto, quer ver? Olha só. Vamos considerar um ponto que certamente está aqui, né? Por exemplo, olha, 4 e 5. Então, vamos considerar o ponto de coordenadas 4 e 5. Pontos de coordenadas 4 e 5. 4 no lugar do x, 5 no lugar do y, resulta menos 5, que, como eu já disse, é negativo. A origem também está nesse semiplano. Então, vamos pensar na origem. 0, 0. 0 no lugar do x, 0 no lugar do y, resulta menos 4, que é negativo. Como eu disse, esse semiplano é o negativo e o outro certamente é o positivo. Quer ver? Vamos considerar o ponto de coordenadas. Deixa eu ver que coordenadas aqui. Vou pegar um ponto que certamente está por aqui, tá? Né? Vou pegar o ponto de coordenadas 10 e 1. 10 e 1. Tá? Ponto de coordenadas 10 e 1. Ponto de coordenadas 10 e 1. Então, vamos ter o 10 no lugar do x. Deixa eu apagar aqui.
10 no lugar do x e 1 no lugar do y. Resultado é 5, que é positivo. Como eu disse, esse é o semiplano positivo, porque qualquer ponto desse semiplano tem coordenadas que tornam a sentença um número positivo. E o outro semiplano é negativo, porque qualquer ponto do semiplano em questão tem coordenadas que tornam a sentença positiva. Tá certo? Então, dado uma reta qualquer, eu sempre divido o plano em dois semiplanos. Um é positivo e outro é negativo. Agora, o que fazer para descobrir qual dos dois é positivo e qual é o negativo? É fácil. Para descobrir qual leva sinal positivo e qual leva sinal negativo, eu escolho um ponto que está num deles e substituo. Por exemplo, peguei um ponto aqui, ó, ponto 4, 10. 4, 10. 4 e 10. 4 menos 10 menos 4 dá menos 10, que é negativo. Então, como esse ponto está nesse semiplano, esse é o semiplano negativo e o outro, consequentemente, é o positivo. Tá certo? Parece ser simples, né? Vamos resolver um exercício. Sabe-se que os pontos A, menos 1, 3 e B, menos 3 e A, estão em semiplanos opostos relativamente a essa reta. Um possível valor de A é... Gente, se esses dois pontinhos estão em semiplanos opostos em relação a essa reta, significa que um dos dois está no semiplano positivo e o outro está no semiplano negativo. Então, vamos pensar inicialmente no ponto A. Ponto A, que tem coordenadas menos 1 e 3. Observe que a equação da reta que eu vou chamar de t, tá? Ela é dada por x menos 2y mais 2 igual a 0. Muito bem. Como descobrir em qual dos semiplanos está o ponto A? É fácil. Coloco as coordenadas do ponto A aqui. Se o resultado for positivo, o ponto A está no semiplano positivo. Se o resultado for negativo, o ponto A está no semiplano negativo. Então, vamos lá. No lugar do x, eu vou colocar o número menos 1. No lugar do y, eu vou colocar o número 3. Certo? Bem simples. Ó. Menos 1 no lugar do x, 3 no lugar do y. 1 menos 6 dá menos 7, menos 7 mais 5, mais 2, perdão, dá menos 5, que é negativo. Conclusão, descobrimos que o ponto A está no semiplano negativo. Muito bem. Ponto A no semiplano negativo. E o ponto B? E o ponto B? Em qual semiplano ele está? Bom, de acordo com o enunciado, os dois pontos estão em semiplanos opostos em relação à reta. Se o A está no semiplano negativo, o B está no semiplano positivo. E o que significa dizer que o B está no semiplano positivo? Significa que se eu colocar as coordenadas do ponto B nessa sentença, o resultado tem que ser positivo. Então, eu vou colocar no lugar do x o menos 3 e no lugar do y o número A. E eu já sei que o resultado tem que ser positivo, certo? Vou tentar descobrir o A. Quem quer A, isola A. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Do outro lado eu tenho 2A. Resultado, A é menor, do que menos 1 sobre 2. Então, A tem que ser um número menor que menos meio. O que eu preciso é descobrir, dentre as alternativas, qual é aquela que apresenta um valor menor que menos meio. Eu vou construir aqui uma reta de números reais, tá? Para vocês, olha. Reta de números reais. Bom? Muito bem. Reta real. Reta de números reais. Reta real. Legal. Vamos considerar aqui, ó, o zero. A origem da reta, o zero. Tá? Tudo bem? Muito bem. Aí eu tenho menos 1, entre eles, menos meio, menos 1/4, certo, pessoal? Tá? Lembrando que menos meio é menos 0,5, menos 1/4 é menos 0,25, tá bom?
Aí eu tenho mais perto do menos 1, eu tenho, por exemplo, menos 4 quintos, né? Que é menos 0,8. Acompanhando, pessoal? Enfim, dentre os valores apresentados, qual é aquele que realmente é menor do que menos meio? Bom, 1/4 e 2/5 eu posso descartar de cara. Menos 1/4 é maior do que menos meio. Menos 2/5, pessoal, também vai ser maior. Menos 2/5 está por aqui, é maior. E menos 4/5 é menor do que menos meio. Portanto, dentre os valores que aqui estão, aquele que realmente é menor do que menos meio é menos 4/5, alternativa aí. Tá bom? É isso aí. Mais um exercício. Representar no plano cartesiano a região R determinada pelas inequações. Então, eu tenho que representar nesse sistema cartesiano a região representada pelas inequações. Eu tenho aqui a primeira inequação, que é x mais y menos 10 menor ou igual a zero. Ora, x mais y menos 10 igual a zero seria a equação de uma reta que eu vou chamar de t. Se eu quiser construir essa reta, precisarei contar com pelo menos 2 pontos pertencentes a ela. Se eu colocar zero no lugar do x, o y resultará em 10. E se eu colocar zero no lugar do y, o x resultará em 10. Trata-se, portanto, de uma reta que intersecta os eixos em 2 pontos. O primeiro, um dos pontos é o ponto de coordenadas 10 e 0, e o outro 0 e 10. Essa é a reta t. Tá bom? Nós sabemos que a reta t divide o plano em 2 semiplanos. Um deles será o positivo e o outro será o negativo. E olha o que eu quero. Eu quero os pares xy que fazem com que a sentença seja ou igual a zero ou menor que zero. Os pares xy que fazem com que a sentença seja igual a zero representam pontos da reta. E os pares xy que fazem com que a sentença seja menor do que zero representam pontos do semiplano negativo. Então, eu vou tentar descobrir qual dos dois semiplanos é o positivo e qual é o negativo. E agora, presta atenção aqui, porque esse tipo de coisa você tem que fazer mentalmente, tá? Como descobrir qual semiplano é o positivo e qual é o negativo? Como eu disse para vocês, basta escolher um ponto de um deles e substituir na sentença que define a reta, observando se o resultado é positivo ou negativo. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, de coordenadas 10 para x e 10 para y, 10 para x e 10 para y, está nesse semiplano. Eu poderia usar esse ponto de coordenadas 10 e 10 para descobrir o sinal desse semiplano. Bastaria colocar 10 no x, né, e 10 no y. Por exemplo, 10 mais 10 menos 10 dá 10, que é positivo. Então, eu descobri que esse semiplano é positivo. Se esse semiplano é positivo, o outro tem que ser o negativo, certo? Só que, normalmente, quando possível, para eu descobrir qual o sinal do semiplano, eu uso 0, 0. Por quê? Porque eu economizo o trabalho. É muito mais fácil substituir o x por 0 e o y por 0, né? É mais fácil identificar assim o sinal do semiplano. Por isso, eu usei aqui, como exemplo, 10, 10, mas normalmente eu utilizaria o 0, 0. 0 no x, 0 no y, sobrou menos 10. Aliás, sempre que eu colocar 0 no x e 0 no y, vai sobrar esse cara. É o Czinho, é o coeficiente independente. Então, eu coloco 0 no y, 0 no x, sobra sempre esse cara. Portanto, o semiplano que contém o 0, 0 sempre leva o sinal desse cara, que por acaso é negativo. Temos, então, o semiplano de cá é o negativo e o de lá é o positivo. Tá bom? Em relação à reta, eu quero o semiplano negativo. Então, eu quero isso aqui, ó. Em relação à reta, eu quero esse semiplano aqui, ó. O semiplano negativo. Eu quero tudo isso. Certo? Só que, além disso, x e y precisam ser positivos. E, nessa região destacada, os únicos pontos para os quais tanto o x como o y são números positivos são aqueles que estão no primeiro quadrante. Vocês estão entendendo? Os pontos que estão no primeiro quadrante. Então, para representar no plano cartesiano a reta determinada por essas equações, observe, o x pode ser 0. Se o x pode ser 0, então eu posso considerar qualquer ponto
dessa reta, desse segmento aqui. O y também pode ser 0. Então, o y também pode ser 0. Na inequação, também tenho x mais y menos 10 igual a 0. E os pontos que fazem com que x mais y menos 10 resulte em 0 são os pontos que estão na reta, certo? E, além disso, eu quero o que está aqui, ó, no primeiro quadrante. No semiplano negativo em relação à reta e no primeiro quadrante. Então, essa é a região, é um triângulo, tá bom? Normalmente, pessoal, em muitos exercícios, eles não pedem só a região, eles pedem a área da região. Então, nesse caso, a área da região seria a área desse triângulo retângulo. Seria 10, que é base, vezes 10, que é a altura, dividido por 2, tá? Então, eu quero os pontos que estão no semiplano negativo em relação à reta, desde que x e y sejam positivos. Pontos do semiplano negativo, mas com x e y positivos, são os pontos do primeiro quadrante. Certo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.